Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 em diante. Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 em diante. Vocês encontraram o texto? Diz assim: e depois disto partiu Jesus para outra banda do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e dois peixinhos. Mas que é isto para tantos? Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém? Passagem bastante conhecida da Bíblia Sagrada, para aqueles que leem a Bíblia. A multiplicação dos pães. E nessa noite eu quero pregar uma mensagem nesse assunto, um tema: o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão do céu, ou o verdadeiro maná de Deus, maná do céu. Um momento de milagre, uma multiplicação aconteceu no meio do deserto. Algo muito grande, porque, para vocês terem uma ideia, essa multiplicação comeram quase 5.000 pessoas. É muita gente. Era somente 5 pães e 2 peixes. Mas Deus estava trazendo algo muito maior do que ele havia trazido lá atrás, no passado. Deus já havia trazido algo grande no passado. Quando vemos a palavra do Senhor ali no livro de Êxodo, há quase 1.500 anos atrás, 1.500 anos antes de Jesus vir ao mundo, há quase 1.500 anos, Deus enviou o maná do céu ao povo de Israel. E naquele momento estava acontecendo algo. Já pensou? Parece que estava se repetindo a história. Deus é um Deus que repete histórias. Ele abençoou atrás de você, Ele fez algo por você, mas nessa noite Ele tem algo contigo também para fazer novamente. A bênção do cristão, ela não fica apenas lá atrás no passado, mas Deus está sempre renovando as suas promessas e tem bênção presente para a tua vida também. Há 1.500 anos atrás, Deus havia mandado o maná do céu. O Senhor disse em
Êxodo 16:4, Deus falando para o povo, porque o povo estava triste, o povo estava murmurando, porque no deserto não tinha comida, não tinha panela de carne, não tinha os pepinos, não tinha os melões, não tinha salada, não tinha cebola, tudo aquilo, os peixes do Egito. E eles diziam: poxa, no Egito nós sentávamos à mesa e tinha panelas de carne. Mas acontece que no Egito eles eram escravos, eles estavam debaixo de servidão, o chicote vinha sobre eles todos os dias. Pode comer carne, mas que adianta comer carne? Que adianta comer peixe? Que adianta comer salada se você é escravo? Agora o povo estava em liberdade no meio do deserto, começaram a reclamar e a murmurar, e Deus disse assim: eu lhes farei chover pão do céu. Olha que Deus falou para Moisés: eu vou fazer chover pão do céu, o povo sairá a recolher diariamente a porção necessária para aquele dia. Eu vou trazer o pão do céu, eu vou mandar o maná para a vida de vocês. Deus é misericordioso. Se Ele for olhar para as nossas falhas, se Ele for olhar para as nossas reclamações, o ser humano é muito reclamão, é a natureza do homem. Nada está bom, nada presta, está sempre faltando alguma coisa, e quando falta alguma coisinha pequena que seja, está reclamando. Mas ao invés de você reclamar pela situação que não está boa, do problema que aí está, ao invés de você reclamar da dificuldade que você está enfrentando, louva o nome do Senhor, exalta o nome de Jesus. É isso que Deus quer da tua vida. Tem coisa que acontece na vida da gente e Deus fica nos olhando e nos observando. De vez de você reclamar da vida, louva o nome do Senhor. Da coisa que não deu certo, do problema da enfermidade, louva o nome do Senhor. Exalta o nome daquele que vive para sempre, porque Ele tem o poder de uma hora para outra de mudar tudo. Não faça como o povo de Israel, reclamando dia e noite, reclamando. Mas Deus é misericordioso, mesmo com as nossas reclamações, Ele nos abençoa. Pare de reclamar daquilo que Deus deixou de fazer. Louve o nome do Senhor, louva o nome do Senhor, abre a tua boca e louva o nome do Senhor, porque o milagre de Deus vai acontecer. A porta do trabalho vai abrir, a porta vai abrir, Deus vai abençoar. Você é de Deus? Quem é de Deus aqui, levanta a sua mão. Quem tem essa certeza: eu sou do Senhor, fala comigo. Eu sou do Senhor, a minha vida é de Deus, porque eu entreguei tudo nas suas mãos. Amém. Se você é de Deus, se você é de Deus, confia nele, louva o nome dele, porque Ele não vai te desamparar. A sua palavra, Ele empenhou a sua palavra. Ainda que uma mãe abandone o filho que amamenta, é algo para nós quase que impossível, mas acontece. De repente uma situação dessa acontece. Ainda que uma mãe abandone o seu filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei deles. Deus não abandona. Glórias ao nome do Senhor. E Deus falou que ia mandar o maná, o pão vindo do céu, um pãozinho fresco vindo do céu para o povo de Israel. Olha só, eu estou falando da multiplicação do capítulo 6 do Evangelho de João, 1500, há quase 1500 anos atrás, 1489 anos atrás, quase 1500 anos, aconteceu um milagre muito parecido. Agora, depois desses quase 1500 anos, existe uma multidão faminta diante de Jesus, uma multidão que estava 3 dias atrás de Jesus, porque por onde Jesus andava havia muitos milagres, as multidões queriam ver os milagres, a multidão queria ver o que Jesus estava fazendo. Era ressurreição, era cura do enfermo, eram ensinamentos maravilhosos. E a multidão ficou 3 dias sem comer, e Jesus, compadecido da multidão,
dando pão para essa gente. Os discípulos queriam que Jesus dispensasse a multidão. Senhor, dispensa a multidão, manda eles embora, não tem supermercado aqui, não há comida por aqui pelo deserto, não tem lugar para comprar comida para tanta gente. E Jesus disse para eles: vocês é quem deve alimentá-los, dai vós de comer. A responsabilidade, ela está na mão da igreja. A igreja de Deus nesses dias tem a responsabilidade de levar a palavra, de levar o pão vivo para as pessoas. A igreja de Deus tem esse compromisso. Não adianta a gente deixar para outras pessoas. Se você foi salvo por Jesus, se você foi alcançado pela graça de Deus, você tem uma responsabilidade com Deus de falar do amor de Deus para aqueles que estão sofrendo também. Assim como Deus se compadeceu daqui do povo de Israel no Egito, agora Deus também está se compadecendo. O Jesus, 1500 anos depois, Jesus está se compadecendo de uma grande multidão. A multidão estava com fome, e Jesus olhou com um olhar de misericórdia. Nós precisamos ter um olhar de misericórdia para a multidão, para as pessoas que sofrem. Nós temos que olhar diferente. Nós temos que olhar com o olhar de Jesus. Como eu trouxe para vocês, os discípulos queriam ficar livres do problema. Despede a multidão, mas a responsabilidade era dos discípulos. Igreja do Senhor, nós não podemos fugir do nosso compromisso. Há muita gente morrendo sem salvação, há muitos jovens morrendo nas drogas, há muitas famílias destruídas, casamentos estão diariamente estão sendo destruídos, famílias destruídas, e a igreja de Deus ainda tem uma palavra que pode curar essa enfermidade espiritual. A igreja do Senhor pode trazer cura, tem uma palavra de cura e de restauração para as multidões. É interessante que ninguém tinha pão naquele momento, mas apareceu um menino que tinha 5 pães e 2 peixes, um menino que levou um lanchinho para ele comer. E quando foi perguntado à multidão: vocês têm alimentos aí? Alguém tem alguma coisa aí? E o menino se manifestou: eu tenho aqui, eu trouxe o meu lanche, 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes nas mãos do menino, foi entregue para o menino. 5 pães e 2 peixes foram suficientes. Deus não precisa de muita coisa para fazer milagre. Pastor, para me receber alguma coisa, eu tenho que ter uma grande fé. Para me receber milagres, eu preciso ter uma grande fé. A Bíblia fala que nós precisamos ter fé. Não se recebe nada de Deus, nada. Se você não tem fé, você não recebe nada de Deus, porque é necessário que você creia que Ele existe. Isso é a fé, e que Ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas algumas pessoas, elas dizem: eu preciso ter uma grande fé. Ora, quem é que sabe que é uma grande fé? Você consegue ver uma grande fé? Alguém pode observar, olhar para uma pessoa e dizer: você tem uma grande fé, só porque ela disse: eu creio em Deus, eu amo Jesus. Você não sabe. De repente ela está falando que ama a Deus, que é de Deus, mas é só para reafirmar dentro dela algo que não tem. Não, porque não sei o quê, porque Deus faz, porque não tem uma fé, porque eu creio. Mas isso é para trazer uma reafirmação dentro dela, porque lá dentro está vazio. Lá dentro não tem, e ele tem que falar para ver se aquilo que ele fala vem para dentro. E outras pessoas não abrem a boca para dizer que tem uma grande fé, mas são fechadas, boca calada, mas tem algo dentro dela.
Tem algo dentro dela maravilhoso que Deus ama. Tem uma fé que agrada a Deus. Ela crê no Senhor cegamente. Fé é acreditar no Senhor cegamente. Deus, eu estou confiando nas tuas promessas e eu creio que o Senhor vai fazer. A minha vida está nas tuas mãos. Nós não, ninguém detecta a fé na vida de ninguém. Ah, fulano tem, fulano não tem. É Deus que conhece as pessoas. É interessante que na dispensação da lei, lá no livro do Êxodo, na dispensação da lei, o maná, ele foi enviado do céu, no orvalho da madrugada. Logo de manhã cedo, eles vinham sementinhas brancas, a Bíblia chama como sementes de coentro, o orvalhozinho, sementinhas de coentro, como sementes. Era logo de madrugadazinha. Eles tinham que recolher logo cedo, porque se clareasse muito o dia, ele derretia. Tinha que ser esperto, porque Deus deu a ordem, logo cedo vão recolher maná, porque quem demorasse para recolher, ele derretia. Logo cedo vinha aquele maná, caía aquele orvalho de madrugada, aquele manázinho em toda a terra onde estava o povo de Israel, e era como semente. Sabe o que eles faziam com aquelas sementes? Socavam e faziam bolos todo dia, mas era uma porção limitada para cada família, era o necessário. Ninguém podia recolher a mais do que podia comer, porque se recolhesse a mais, aquela sobra ia estragar, cheirava mal no dia seguinte. Somente eles podiam recolher a mais na sexta-feira. Na sexta-feira eles recolhiam em dobro, porque no sábado eles descansavam. Então o maná não apodrecia, não estragava. Isso aconteceu na dispensação da lei. A maneira como Deus revelou a sua poderosa mão, derramando sobre eles o maná. Porque o Senhor havia dito: de tarde eu vou mandar carne, e de madrugada, logo cedo vai vir maná. O povo estava reclamando, logo teve carne para comer, logo teve maná para comer. O maná era o pão do céu. Foram 40 anos caindo maná. 40 anos enquanto eles caminharam no deserto, havia o suprimento de Deus, até a entrada na terra prometida. Porque quando eles entraram na terra prometida, já havia plantações, já havia o que colher. Eles entraram numa terra que já tinha tudo. Eles não precisaram nem plantar, eles não precisaram semear. É assim que Deus faz. Deus faz a gente colher em terra que a gente não plantou. Deus traz uma bênção que às vezes você não lutou para aquilo, Deus coloca na tua mão. Colhemos onde não plantamos, onde não semeamos. Quando eles chegaram na terra prometida, eles começaram a comer do melhor. E é isso que Deus tem para você, para a tua família. Deus tem simplesmente o melhor. Você crê nisso? Levanta tua mão comigo. Eu creio que Deus tem para a minha vida o melhor, porque a minha vida é dele. Amém. Glória a Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Isso na dispensação da lei. Há 1500 anos atrás, o Senhor manda o maná. E agora, na dispensação da graça, 1500 anos depois, Deus não fica por menos. O milagre não foi menor, o milagre foi maior. 1500 anos depois, o verdadeiro maná do céu, que é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifesta ao homem. Muito mais do que maná do deserto. Maná do deserto, pastor, foi coisa tremenda, foi muito grande. Mas Jesus é maior do que tudo. Jesus é maior do que tudo. Jesus é maior do que os anjos. É maior do que a vida. Jesus é maior do que o céu. É maior do que todas as coisas. 1500 anos depois, o maná, o pão vivo do céu, se revela aos homens. Glória a Deus. Pastor, eu queria comer daquele maná do deserto.
coisa maravilhosa. Sabe o que quer dizer maná? O que é isto? É uma surpresa. E Jesus é assim para a gente. Jesus é um maná. Todo dia Ele nos surpreende. Ele tem sempre algo para nos mostrar. Ele tem sempre uma porta para abrir. Jesus agora se manifesta, porque o povo dizia: ah, os nossos pais comeram do maná do deserto. Jesus, eles comeram, mas eles morreram no deserto. Mas Jesus disse para eles: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. O verdadeiro maná, o maná de Deus se revelando ao homem, o pão vivo que pode tirar a fome do homem. Glórias ao nome do Senhor. Em João 6,33, Jesus disse: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Esse mundo caído por causa do pecado. Você pensa o quê? Quando você vê essa corrupção que se estende a cada dia mais, você escuta coisas piores. Resultado de pecado. O homem que não tem temor a Deus, ele faz as piores coisas, vive debaixo da sugestão do diabo, faz o que o diabo quer. Mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, e Ele está aqui nesta noite para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Deus revelou o verdadeiro pão do céu, Jesus Cristo. Nesta noite você pode comer e se alimentar dele. Glórias ao nome de Jesus. Jesus disse em 6,51 de João: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, que sou eu, vai viver para sempre. Quando você experimenta Jesus na tua vida, quando você diz para Jesus: eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador, o pão vivo de Deus entra dentro do teu coração. O teu coração é alimentado, a tua alma muda, teu coração muda. Você nasce de novo, o homem velho fica ali, e agora nasce um novo homem para Deus. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já são passadas e tudo agora se faz novo. Quando Jesus entra, tudo muda. Tem que mudar. Pastor, o que acontece? Porque eu entreguei a minha vida para Jesus e não mudou nada. Por que você não mudou ainda? Você não quer mudar. Você está assim com Jesus. Tem muita gente assim com Deus, ó. Dá um pé na frente e um pé atrás. Vai viver assim a vida inteira e não vai receber nada de Deus. Uma vida sempre triste, frustrado. O evangelho para você não vai entrar, porque você está desconfiando do poder de Deus. Os homens podem falhar, mas a Bíblia, a palavra do Senhor é santa. Isso aqui é a verdade absoluta para nós. Confia nele. Te lança aos braços do Senhor completamente. Não dê ouvidos àqueles que não conhecem, não querem saber do Senhor. Não dê ouvidos àqueles que te atrapalham na tua fé. Mas ouça a voz de Deus que está falando com você nesta noite. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, disse Jesus, viverá para sempre. Ele estava dizendo: vai ter vida eterna no seu coração. Glória a Deus. Esse Jesus é tremendo. Ele tem todo o poder, foi dado, entregue nas mãos do Senhor. Ele disse para Marta: Marta estava chorando porque o seu irmão havia morrido. E Jesus disse para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê. Você crê nisso, Marta? Ela disse: eu creio nisso. Ainda que esteja morto, vai viver. É o poder que há no nome de Jesus. As pessoas desprezam, mas aqueles que abraçam a fé, aqueles que abraçam Jesus, se alimentam, têm a vida transformada, começam a experimentar do maná do Senhor. As coisas começam a mudar.
E essa noite é noite de salvação. Jesus quer te salvar, Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer mudar o teu lar. Ainda há esperança para você. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Em Colossenses, a palavra do Senhor nos diz, Colossenses 1:19, porque foi do agrado do Pai que nele, que em Jesus habitasse toda a plenitude. E 2:9 de Colossenses, que porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, todo o poder está sobre Jesus nos céus e na terra. Ele tem poder para dar e poder para tomar. Ele tem poder para abater, mas tem poder para exaltar. E nós estamos aqui na dependência dele nesta noite. Glória a Deus. Esse Jesus, a palavra do Senhor diz em João 1:3 que todas as coisas foram feitas por Jesus, por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ainda 1:4 de João, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Em Jesus está a vida. Ele é o verdadeiro maná, Ele é o verdadeiro pão do céu. Glórias ao nome do Senhor. Jesus é o maná escondido do Apocalipse 2:17. Eu vou dar, Jesus falando à igreja de Pérgamo: ao que vencer, eu vou dar a comer do maná escondido. Jesus é o maná escondido de Deus, e nós, quando aceitamos Ele de todo o coração, experimentamos desse maná. Você pode glorificar a Deus? Ele é o maná escondido de Deus. Muito mais do que aconteceu lá no deserto. O maná no deserto, o povo que comeu do maná morreu no deserto. Mas Jesus disse: aquele que comer de mim viverá para sempre. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em si mesmo. Mas aquele que experimenta de Jesus vive para sempre. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Em Apocalipse 1:8, Jesus falando: olha só esse Jesus poderoso, esse pão do céu que nos alimenta diariamente. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Em Isaías 12:13 ele disse que Ele é a fonte da salvação. Era um profeta dizendo a respeito de Jesus: Ele é a fonte da salvação. Não existe salvação longe de Jesus. Não há outro caminho. Ele mesmo disse em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Jeremias 17:13 ele diz que Ele é a fonte das águas para o sedento. Você está com sede? Como é que está o teu coração? Às vezes nós mostramos uma coisa para as pessoas, mas por dentro estamos chorando, por dentro estamos tristes. Há uma sede, há uma angústia, há uma tristeza. Você não sabe o que fazer, mas nesta noite eu quero estar orando por você, e a alegria de Deus vai entrar, o maná de Deus vai entrar no teu coração. A angústia vai sair, a depressão vai sair, a tristeza vai sair, a enfermidade vai embora, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Glória a Deus. Ele está aqui nesse lugar. Eu sinto a sua presença. Nessa madrugada estávamos orando aqui, de sexta para sábado, fizemos vigília das 11 às 5 da manhã, clamando a Deus nesse lugar. Fazemos isso todo mês, toda última sexta do mês, das 11 da noite às 5 da manhã. Estávamos orando, de repente bateu um vento, que a gente escutou um barulho lá fora, arriou a placa da igreja. Aí quando fomos ver, como vamos fazer agora? Falei para os irmãos: não tem material, arruma qualquer tipo de corda, cabos e fio, e vamos. A igreja de Deus, ela é guerreira.
A igreja de Deus, ela não desiste. Problema pode acontecer, quem sabe aconteceu algo e quer fazer você parar, mas levanta a tua cabeça e marcha pela fé, porque a tua vitória vai chegar, a porta vai abrir. Glória a Deus. O Senhor está presente nesse lugar. Eu sinto a glória de Deus no meu coração. Deus quer fazer algo nesta noite. Deus quer mudar a tua casa nesta noite, a tua vida hoje aqui. Vamos lá, arrumamos da maneira que deu e ontem terminamos. Não, falei para os irmãos, ninguém vai passar de carro aqui vai ver essas placas arriadas. Nós vamos colocar as mãos e fizemos isso enquanto as irmãs clamavam a Deus aqui. Nós estávamos trabalhando lá fora de madrugada, perto da 1h30, 2 horas, acabamos de fazer, voltamos, irmãos, a glória de Deus nos tomou aqui nesse lugar. O Senhor nos tomou aqui de uma maneira poderosa. A vigília ficou muito mais quente, a unção de Deus caiu, porque nós somos guerreiros do Senhor, e guerreiro de Deus não desiste, ele marcha, ele louva o nome do Senhor, ele clama glórias ao nome do Senhor. Sinta a unção de Deus que está sobre esse lugar. Há uma unção de Deus sobre essa igreja. Glória a Deus. Porque onde tem gente orando, buscando ao Senhor, ali nesse lugar Deus está agindo e operando. Se a porta não abriu até hoje, se as coisas não deram certo até hoje, a partir dessa noite, levanta a tua mão. Levanta a tua mão, mas com fé. Com a tua fé, com a fé que você tem. Se as coisas não deram certo até hoje, mas a partir desta noite eu quero profetizar a vitória, que as cadeias sejam quebradas, que os laços sejam partidos, que a bênção venha sobre a tua casa, que as enfermidades sejam repreendidas e o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! Recebe essa unção de Deus nessa noite. O maná de Deus está caindo aqui. Não é o maná do deserto, mas é o Jesus ressurreto. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele levantou dentre os mortos e ele está vivo para curar. Ele está vivo para te abençoar. Ele está vivo para abrir as portas. Ele está vivo para abrir as portas. Teus filhos, eu tenho orado aqui nesse lugar para Deus abrir a porta das universidades. Eu sei o quanto é difícil. As meninas, eu sei quanto foi difícil para entrar, mas Deus tem. A Bíblia diz que Ele tem a chave que abre e que fecha. Amém? Recebe essa bênção sobre a vida dos teus filhos, que portas de universidade se abram, de boas escolas, que você possa educar o teu filho com honra, com alegria. Que Deus abençoe, que não falte a tua condição financeira, mas que haja um suprimento sobre o teu lar, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. É um maná escondido. Glória a Deus. Em João capítulo 4 e versículo 14, a Bíblia diz que Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. A mulher samaritana, uma mulher triste, todo dia ia buscar água, e aquele dia ela se encontrou com Jesus. Quem sabe você não tinha ideia do que ia encontrar aqui hoje, como aquela mulher samaritana que estava cheia de sede na alma, no coração, procurando algo que não tinha, um vazio existencial. Mas quando ela chega à beira do poço, Jesus chega também. Nessa noite Jesus está chegando junto contigo, porque Ele quer mudar a tua vida hoje. Aquela mulher tão triste, tantos casamentos que não deu certo, já estava no 5º casamento e era infeliz. Mas quando ela começa a beber das fontes das águas, quando ela começa a comer do maná escondido, no verdadeiro pão do céu, ela começa a se alimentar de Deus, o coração dela começa a mudar, o interior dela começa a mudar, de tal maneira que ela não pode se conter. A Bíblia diz que ela saiu
fonte. Jesus disse para ela: mulher, eu tenho a água que você precisa. Você vem buscar essa água aí? Essa água que você está buscando, logo você tem que buscar de novo. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Aquele que beber da água que lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu te der vai fazer dentro de você uma fonte de águas que jorram para a vida eterna. Deus tem fontes para você. Deus tem uma fonte de água viva no teu coração, uma alegria que o mundo não pode tirar, uma alegria que o problema não pode tirar, porque está dentro do teu ser. Foi isso que Jesus trouxe para aquela multidão. Aquela multidão queria pão, eles se saciaram do pão, depois eles foram atrás de Jesus, e Jesus disse: olha, vocês querem a multiplicação novamente, querem pão novamente, mas tem uma coisa, eu tenho algo para solucionar o problema de vocês. Eles foram atrás de Jesus, atravessaram a banda do mar da Galileia, atrás de Jesus. E Jesus disse: eu tenho a solução para vocês. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Se vocês experimentarem de mim, nunca mais vocês vão ter fome. Jesus começou a trazer a revelação, o próprio Filho de Deus, o manado. Eu sou o pão da vida. Você quer mudança? Conhece Jesus. Quer mudança? Entrega a tua vida para Jesus. Você quer ver o milagre de Deus acontecer? Confia nele em todo o coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nosso Deus, Pai amado, nós queremos te agradecer por esta noite na tua casa. Te pedimos que agora o Senhor esteja abençoando, Senhor, os dizimistas e ofertantes da tua casa, suprindo todas as suas necessidades, Senhor, segundo as tuas riquezas em glórias, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor abençoe as dispensas, Senhor, dos lares. Que o Senhor supra, Senhor, toda necessidade dentro do lar, Pai. Abençoa, Senhor, as dispensas com bênção, Senhor, de multiplicação, Pai, em nome de Jesus, que a fartura, Senhor, a bênção da fartura, Senhor, esteja dentro do lar dos teus servos. Abençoa-nos, Senhor, neste lugar, nesta noite. Nós precisamos, Senhor, nós queremos e nós precisamos, nós necessitamos, Senhor, como ovelhas neste lugar, ovelhas do Senhor, ouvir a tua voz, porque a tua voz, Senhor, ela acalma o nosso coração. A tua voz alimenta, Senhor, a nossa alma. A tua voz fortalece o nosso espírito, renova o nosso homem interior. Por isso, Espírito Santo, nesta noite, nós queremos nos sentir como ovelhas do Senhor, como diz no Salmo 23, deitadas em pastos verdejantes, alimentadas pelo Senhor, levadas, Senhor, aos teus rios santos, e ali beber das tuas águas vivas, Senhor, e descansar à tua sombra, Senhor. É assim que nós queremos nos sentir nessa noite, Senhor. Então toma o nosso coração nas tuas mãos, Senhor. Tira, Senhor, do nosso meio, Senhor, toda preocupação, ansiedade, tristeza, dor, Pai, tudo aquilo que sobrecarrega, Senhor, o nosso interior, Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós lançamos fora, em nome de Jesus, e damos lugar à voz do Espírito Santo nesta noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo, porque tu já estás aqui, Senhor, mas nós nos abrimos totalmente a ti, Espírito Santo, nesta noite, porque nós queremos ouvir a tua voz. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem, em nome de Jesus.